Oi, boa noite a todos. Para quem está aqui pela primeira vez, no meu DNA de Família é uma live que eu faço toda quinta-feira para poder falar de maternidade, paternidade, de inteligência emocional, neurociência. É um espaço para a gente se conhecer aqui. Em geral, a inteligência emocional ela tem sido, né, temas de algumas das nossas lives aqui, essa busca pelo autoconhecimento, pelo equilíbrio emocional e outras questões que vão aqui além do corpo, das emoções e da mente. Mas a inteligência espiritual, ela também nos leva além, né, nesse desenvolvimento humano. O mundo oriental, ele reconhece e cultiva, assim, principalmente através das religiões, um estilo de vida que tem essa ligação, né? Mente, corpo, espírito. Eles são mais introspectivos e cultivam esse despertar do divino de dentro para fora. Já o ocidental, ele já é mais expansivo, ele faz o caminho inverso, né? Busca Deus, que está no céu, para um relacionamento pessoal. O fato é que todos nós aí, a gente está, né, questionando o universo, seja pelas lentes científicas, pelas crenças, fé, religiões ou não. A realidade é que existe aí um universo que é bastante desconhecido ao ser humano, que é a nossa própria espiritualidade. E como desenvolver essa inteligência espiritual, né? Quando é que a gente vai parar para cuidar do nosso espírito, da nossa alma? E para decodificar aí um pouco esse universo da espiritualidade, esse universo dentro de nós e em outras dimensões, ninguém melhor do que alguém que começou essa trajetória espiritual muito especial, ainda criança, se comunicando com o mundo espiritual. Algumas pessoas chamam essa comunicação de mediunidade, outros de paranormalidade, clarividência, vidência, enfim, é melhor eu perguntar isso para ela poder explicar. Halu Gamashi, ela é terapeuta, ela é filósofa, ela é criadora de técnicas corporais e sutis, ministra cursos, congressos e retiros sobre campos energéticos, chakras, saúde e comportamento humano. Ela é escritora de 12 livros. Eu vou chamar aqui direto de Lisboa a nossa convidada muitíssimo especial. A honra de estar recebendo o Raul aqui, gente. Oi, boa noite. Boa noite, querida. Como você está? Prazer imenso ter você aqui na live com a gente. Muito obrigada por disponibilizar um tempo para compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. Minhas filhas conhecem e acompanham o seu trabalho. Eu quero te agradecer. Você está fazendo um trabalho excelente para esses jovens, para essa turma, está questionando tudo isso que é paternidade, o que é maternidade. Minhas filhas te acompanham e quando elas falaram comigo, já falaram muito felizes, assim. Mãe, tem tudo a ver você e a Dani Suzuki. O papo Ai, vai que ser muito delícia! bom. Então eu estou me sentindo super à vontade já aqui. Ai, que bom! Eu também, olha, eu vou te falar, tô viciada nos seus vídeos, fico assistindo e penetrando naquilo, entendendo. Eu falei, nossa, como eu tenho que estudar. Parece que eu abri realmente assim o universo e descobri um universo novo, né? Que parece que é um universo que está tão dentro da gente, é tão nosso, ao mesmo tempo tão distante, né? Que é esse universo espiritual. Eu já até quero começar essa live te perguntando uma pergunta que parece boba, mas que muitas pessoas ainda confundem essa diferença entre espiritualidade e religião, para entender o que é isso, entender para que caminho que a gente vai seguir aqui e saber se você tem alguma religião específica. Então, Dani, a palavra religião, ela vem do grego religare, que é a busca do contato com o divino. Como você mesmo disse, no Oriente, as religiões abraçaram a cultura do povo e respeitaram a cultura do povo. Cultura que eu digo em conhecimento, em ciência, né? As religiões não se afastaram da ciência, da cultura, dos costumes. Então, para o Oriente foi muito mais fácil entender o que era esse religarem, né, as religiões não vieram fazendo esse corte. Aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, nós levamos quase 500 anos por uma única religião, que cometeu Inquisição, abençoou as armas de Hitler, todo mundo sabe disso. Então, ficou muito difícil para as pessoas entenderem o que é realmente religião. Não é? Ficou uma coisa assim de ovelha, ovelha, ovelha. E em vez de abraçar a cultura do povo, que seria lindo, inclusive, você imagina uma religião criada abraçando a cultura do branco, do índio,
do negro, do oriental, que tudo isso já estava no Brasil, né? Os hebreus, tudo isso já estava lá quando Cabral chegou. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. Eu já passei por diversas religiões e hoje me mantenho meio distante de todas. Quando minhas filhas vão visitar uma religião, eu não me envolvo. Eu quero que elas tenham a própria opinião delas, eu acho isso muito importante. Mas eu me mantenho distante, exatamente porque eu acredito nessa busca pessoal, né? Eu tive muitos processos que são mais comuns no Oriente do que no Ocidente. A minha paranormalidade ela é bem oriental, vamos dizer assim, e eu acabei sentindo mais a cultura oriental religiosa dentro de mim do que o que eu vi no Ocidente. Não, eu não tenho nenhuma religião. Como é que é essa relação? Eu vi você contando que os seus pais não eram religiosos, você não vivia nessa atmosfera quando era criança, mas a espiritualidade se apresentou cedo para você ainda criança, então foi muito natural e uma descoberta muito sua, particular, dando, né, naturalmente de cara com esse universo. O que é exatamente paranormalidade, mediunidade, ser sensitiva, vidente? Qual que é o termo correto para isso? E o que é essa espiritualidade diferente, né? Há 50 anos, eu estou com 58, há 50 anos, na Bahia, só tinha mesmo a religião católica e a intelectualidade, né? Eu venho de uma família de intelectuais, então a filosofia da minha casa é o seguinte: quem tem filosofia não precisa de religião. Nós temos que ser bom pela virtude de ser bom, não por ter medo de inferno. Então, nós fomos Mas criados... eram ateus? Ateus? Eram, sim. Eu diria que eles eram ateus, mas ao ateu do Deus da religião católica, entendeu? Meu avô, por exemplo, ele fazia lá a distribuição de renda dele todo mês. Eu tenho uma história que eu conto que o meu mentor, por exemplo, eu pensava que era um dos mendigos, porque o avô fazia distribuição de renda dele todo dia 15, que era quando ele recebia dinheiro, e os mendigos já sabiam e iam lá. Então, meu mentor, quando entrava, né, e mendigo é fashion, tem um monte de roupa diferente. Então, eu menina ali com 4 anos, vendo aquele ser com aquele capuz, eu achava que ele era um dos mendigos que também vinham buscar o pão, o dinheiro, uma coisa. E ele entrou nessa, sou o homem do pão. Então, comigo teve muito espaço, muita naturalidade, porque não havia religião em cima. O meu problema com a religião acontece lá aos 7 anos, quando minha avó, muito assustada, e assustada pela família dela, me leva à igreja católica e eu tenho que passar até pelo exorcismo. Eu fui exorcizada pela igreja, não é? E foi uma confusão danada isso. Você criança foi exorcizada? Foi. Né? E isso deu uma confusão danada depois, problema, briga de famílias e tal. Imagina, naquela época, 50 anos atrás. Exatamente, entendeu? Então, e a mediunidade, para mim, até os 20 anos era sofrimento. Se eu estivesse conversando com você há 30 anos atrás, eu dizia, é sofrimento, eu fazia de tudo que me dizia. Ó, se você beber, passa. Eu bebia, não passava. Se você fumar, passa. Eu fumava, não passava. Se você for pular carnaval, passa. Eu ia, não passava. Então, até os 20 anos, isso para mim era uma carga de muito sofrimento, porque para minha família foi muito difícil lidar. Meu avô, que mais me apoiava, que era filósofo, desencarnou, eu tinha 8 para 9 anos. Minha avó, a mulher dele, me acompanhou até os 14, mas para meu pai realmente foi muito difícil, porque a sociedade estigmatizava muito, era muito estigmatizante. E ele era diretor de um banco importante no estado da Bahia, e isso trazia muitos problemas, não é, assim, sociais. Tanto que aos 15 anos eu fugi de casa. Mas para mim foi muito natural, continua sendo natural. E o contato com a espiritualidade é totalmente natural. Antinatural é a gente achar que o espírito não é inteligente, né? Da gente achar que o espírito, qualquer coisa, você me interrompe. Que eu falo demais, viu, Dani? Não, eu estou aqui entretida, Vai, imaginando você. Eu estou olhando para você e te imaginando, com 7 anos de idade, vivendo tudo isso, onde as pessoas, né, numa época em que a falta de conhecimento transformava um médium num maluco, né,
precisando de um hospício, então é problema psicológico. Eu acho que hoje ainda muita gente que não tem esse conhecimento, que não consegue ver isso até como um estudo, seja espiritual ou pela paranormalidade, através da ciência, ainda acha que isso é coisa de maluco, né? Então isso é uma falta de conhecimento. Eu imagino você, criança, 50 anos atrás, vivendo isso, né? Foi isso que eu tornei uma luta, uma bandeira para mim. Foi unir a ciência e a espiritualidade e conseguir. Nós estamos fazendo um documentário. Logo, logo, o pessoal da Clicante vai começar a avisar vocês aí aquele negócio do crowdfunding, né? Esse É, nome. Eu estou fazendo um documentário com um monte de cientistas falando sobre tudo isso, que para mim vai ser assim, eu disse a minhas filhas, você, minha vitória é na hora que eu colocar isso, esses cientistas falarem, para que os médiuns, os paranormais, não tenham mais medo dos cientistas e os procurem. Porque esse tema lidado pela religião, você tem que abraçar dogmas. Para a Igreja Católica, eu tinha que morar numa clausura, igual as crianças que viram Nossa Senhora de Fátima aqui. Né? Para o espiritismo, eu tinha que andar de branco, eu tinha que virar meio que Chico Xavier, e isso não vinha de dentro de mim. Não vinha, não era a minha missão, eu não sentia isso. Meu mentor nunca me orientou a procurar religião nenhuma. Não é? Então, tornou-se uma batalha minha levar esse tema para chamar a ciência e a espiritualidade para conversarem. Porque a espiritualidade é um corpo, nós temos um corpo espiritual. Então, os desequilíbrios emocionais que as pessoas estão sentindo está exatamente em não conhecer a inteligência espiritual. Né? E eu já trabalho com isso há 30 anos, eu fui doente disso por 20, mas estou com 58, tem 38 que eu estou curada. Então, eu estava perguntando que eu vi um relato seu, que você teve a experiência de entrar numa nave, realmente, quando era criança, e ter um contato com o extraterrestre. O que seriam esses alienígenas? Seriam pessoas mais evoluídas espiritualmente? Qual a razão desse contato? A primeira vez eu era criança, então eu gosto de contar, Dani, aquilo que eu me lembro, entendeu? Aquilo que ficou na minha memória. É óbvio que a espiritualidade me dá muito mais explicações, mas eles mesmos me dizem, quando você repassar, repasse o que você se lembrou, Perfeito. porque a verdade tem um peso, né? Então, quando eu era criança, eu me lembro que eu estava como se eu tivesse me colocado assim numa máquina de luz, uma coisa de luz que eu girava, eu ficava ali girando e as cores iam trocando, verde, azul, como se eu estivesse dentro de um arco-íris. Eu narrei isso para minha mãe nunca se esqueceu dessa história, e isso aconteceu em Anembep, quando eu estava aí com 8 anos de idade. Foi um período bem forte. Nesse período, tanto aconteceu essa experiência comigo, e muita gente que estava em Anembep viu, mas as pessoas não levaram muito a sério, porque como tinha muito hippie, o pessoal dizia que o pessoal tinha fumado maconha e tinha inventado ter visto aquilo. Mas na minha casa, as pessoas não usavam droga, eu não usava droga. Eu tenho uma memória clara disso, de seres muito altos mesmo. Ainda mais que eu era menina. Né? Depois eu tive também uma experiência que até hoje eu não sei explicar. Eu vi em cima da pedra em Arembepe. Eu não sei se você conhece Arembepe, é uma praia e tem um porto assim de pedras, né? Um mirante de pedras. E eu vi um ser fantástico, brilhante. O pessoal da cultura africana disse que eu via Iemanjá. Outras pessoas dizem que eu vi uma deusa ascensionada, né? Um vestido de azul, de cores. E eu entrei no mar, e foi uma experiência bem forte também, porque foram pescadores, entravam, eles queriam me puxar da água, e eu menina, e eles não conseguiram me puxar, não. Né? Eu fiquei ali e só retornei para a água quando a experiência acabou. Em Trancoso, se você for até hoje, eu levei 30 anos sem Trancoso. Eu tive a experiência também em Trancoso. Estava na casa de um amigo e nós estávamos jantando, foram algumas pessoas jantarem comigo. E uma das pessoas me perguntou, Alô, você acredita em extraterrestre? Eu disse, acredito. E ela disse assim para mim, nossa, Lu, até agora eu estava acreditando em você, levando você a sério, levando você como uma pessoa séria, mas agora que você disse isso,
abalou minha crença em você. E tinha uma janela de vidro assim, eu olhei e disse, essa é a minha vida, meu amor. Ver as coisas que as pessoas não veem. O que você está dizendo que não existe, está passando ali agora uma nave. Aí, na mesma hora, meu mentor, Baltazar, que também é o mestre Larion, me disse, mande as pessoas subirem para a varanda de cima. E nós subimos e disse, olha, eles estão dizendo para vocês subirem para a varanda de cima. E tinha umas 8, 10 pessoas ali, né? E a nave veio e ficou uns 10 minutos, todo mundo chega em Trancoso, a luz da nave espacial. Eu tenho um amigo que me diz até hoje, eu fico revoltado porque eu ia para esse jantar e apareceu uma coisa, eu não fui. E muitas pessoas viram, não é? E pessoas que estavam numa pizzaria, inclusive, saíram, viram, e aquilo, você imagina, né? No outro dia, todo mundo na casa, porque eu não falava, eles estão dizendo que vai bater uma luz laranja, bateu a luz laranja, eles estão dizendo que vai bater uma luz azul, as mesmas luzes que eu vi quando eu era criança, quando fui levada por eles, lá em Arembé. E me lembrei imediatamente das cores, lembrei da experiência de infância, não é? E foi um negócio assim, tranquilo. O povo ia lá, eu tive que sair, eu saí. Eu voltei 30 anos depois, que eu fui Nossa. trabalhar na Europa, enfim, dar cursos, né? Dou muitos cursos de energia sutil, eu desenvolvi técnicas, desenvolvi medicamentos, então eu desenvolvi um trabalho grande aqui para o lado de cá, que às vezes é difícil você fazer isso no Brasil, mas o Brasil está mais aberto. Eu espero, estou voltando para o Brasil agora no final de agosto, eu espero que o Brasil esteja mais Ai, aberto. que delícia. Mas hoje, com o seu conhecimento, qual que é a sua percepção desses seres? Seriam seres espirituais? Nós não estamos sós, né? Nós temos uma visão limitada, porque aquilo que a gente vê está muito direcionado àquilo que a gente conhece, está habituado. Eu passei por uma Perfeito. experiência por uma senhora, uma xamã, que morou a vida toda no mato, Dona Maria das Cobras, outra história fortíssima que eu passei também por uma iniciação com ela, e ela nunca tinha vindo à cidade. Ela veio, porque estava doente, eu fui ligar um liquidificador junto dela, quase que a mulher morreu, ela nunca tinha visto também um liquidificador. Então, muitas vezes as pessoas estão vendo as coisas, mas elas não sabem o que estão vendo. A mente dá uma outra resposta. Eu passei por uma experiência uma vez que um pássaro, não tinha árvore perto, né? Um bebê passarinho caiu em cima do meu chakra. E um amigo meu assistiu aquilo e a mente dele deu uma confusão tão grande, coitado, que ele disse assim, isso foi a passarinha mãe que abortou. Né? Depois ele viu que era ridículo o que ele estava dizendo. Sim. Eu sempre uso esse exemplo para dizer que a inteligência espiritual, a gente precisa conversar muito sobre ela, viu, Dani? Muito. Como é que você poderia explicar o que é essa inteligência espiritual? E existem graus de espiritualidade? Existe grau de aceitação da espiritualidade. Né? É bem mental. A mente, nós não pegamos na mente. Levou-se muito tempo que não se acreditava na mente. Era tudo cérebro, cerebelo. Né? Então, o cerebelo manda para o cérebro manda para o cerebelo. Enfim, hoje a gente já fala da mente. Olha que beleza. Mas onde é a mente? Como é que a gente pega? Cadê a mente? A mente não existe. A mente é um órgão totalmente abstrato. O pensamento é totalmente abstrato. Não é? A mente aciona os nossos neurotransmissores para nós nos expressarmos. Então, hoje, quando eu vejo que o homem já acredita na existência da mente, está começando... Não se acreditava em emocional, né? O homem não chora. A gente ia no médico, o médico dizia assim, isso é febre emocional, leve ela para casa. Então, as pessoas não acreditavam que as doenças emocionais... Eu mesmo tive uma coisa dessa, de doença emocional leve para casa, Sim. eu não tinha febre. Até hoje eu troco prótese cardíaca. Né? Porque o médico achava que eu não tinha febre, que a doença era emocional, não investigou. Quando resolveu investigar, eu estava com 16 anos e já estava com 2 válvulas no coração lesionadas. Então, hoje a gente ensina falar de emocional. Então, eu acredito que nós estamos muito perto de compreender o que é inteligência espiritual.
Você observando uma criança, não é? É muito mais fácil você ver a inteligência espiritual. Esse amiguinho imaginário que a criança tem, porque ela vê o mentor espiritual dela, o inconsciente dela ainda está mais para o lado de lá, no mundo espiritual, do que pela vivência aqui em planeta Terra. Não é? Então, se eu observar a criança, você vê claramente ali a inteligência espiritual se expressando. Eu fico impressionada com minha neta. E como a gente deixa ela realmente muito à vontade, né? Minha filha me ouve, então todo mundo fala, ela é muito precoce, ela é muito precoce. Como é que essa menina com 2 anos já pega um violão e toca? Com 1 ano e pouco ela estava tocando, dedilhando o piano. Eu disse, porque ela tem inteligência para isso. É só deixar, isso não é só minha neta, é qualquer criança. Não é? Ficou-se a ideia, principalmente no Ocidente, que nós temos que dar informação, meter informação, enfiar informação dentro da cabeça da gente. Eu não sou contra a academia, eu sou contra o academicismo, que se Sim. fecha e para uma grande parte da sociedade, a maioria das depressões... E quer padronizar as pessoas, né? Quer padronizar todo mundo igual. Depressão, ansiedade, síndrome de pânico. Você sabe quantas pessoas eu já curei de síndrome de pânico? Muita, muita. Que tem tudo a ver com essa inteligência espiritual reclamando e nós sem saber conversar com ela. Então, como é que a gente acessa a inteligência espiritual? Primeiro, dando o direito da dúvida. Eu digo às pessoas, duvidem. Mas assim, eu vou duvidar se o espírito existe. Agora, não é brincar. Quando eu digo dúvida, é aquela dúvida que você vai com toda a maturidade em cima estudar. Eu tenho tudo em aquário. Eu sou aquariana do Sol, Lua, Ascendente, tenho 8 planetas em aquário, e isso faz de mim uma pessoa muito mental. Embora eu sou extremamente, tenho uma mediunidade, sou clareaudiovidente, mas a minha mente, né? A minha constelação zodiacal é mental pura. Eu tenho tudo em aquário, 8 planetas em aquário. Então, isso me ajudou muito a ir buscar. A espiritualidade não é uma coisa que você lida com fé. Fé a gente tem que ter se o amigo é amigo ou não. Uhum. Fé eu uso para amigo. Eu digo, será que essa pessoa é minha amiga mesmo? Vamos esperar o tempo passar, né? Aí a gente precisa, com a espiritualidade... A espiritualidade, então, é uma ciência muito além da fé, né? Muito além das crenças. Eu já tenho um autista, esse caso, para mim, eu choro quando eu conto. E diziam que a menina não era isso, era aquilo outro. 3 meses trabalhando, né? A primeira palavra que ela disse foi alu. Eu tenho um monte de terapeuta que testemunha isso, e saiu da maca cantando assim, é pau, é pedra, é o fim do caminho. E a criança que se tinha, que ela não via nada, que ela não tinha nenhum contato, entendeu? E aí entra a espiritualidade. Aí foram dizer para a mãe da menina que isso podia ser magia negra, olha que maluquice. Aí a ignorância, é isso que a gente precisa trabalhar, Dani. E eu vejo extremamente importante esse trabalho que você faz. Minhas filhas me mostrou o seu trabalho. É extremamente importante, meu amor, parabéns. Não é todo mundo que larga o que você largou para fazer o que você está fazendo. É porque você é uma pessoa muito especial mesmo. Depois que eu descobri essa questão da inteligência emocional, né, com a quantidade de doenças físicas que a gente gera, né, por conta de crenças e situações mal resolvidas na infância, né, como é importante você buscar crescer na sua espiritualidade enquanto ser humano, né? Xenofobia. Sim. Extinção de orientação sexual. Quantos jovens não me procuram? Não é? Hoje a ciência já sabe que o sexo na mente é feito em tempos diferentes do que o órgão sexual. É por isso que no SUS eles permitem a troca de sexo. Entendeu? Que interessante. Já é uma decisão espiritual. Entendeu? É a religião que quer refutar essa informação. Né? Eu dei uma palestra no Centro Espírita e disse, vocês vão me botar para fora, mas, primeiro, gente, a alma não tem sexo, né? Eu discutir que sexo de anjo... A gente vai ficar aqui agora chamando o casamento só de atividade sexual. Casamento não é só atividade sexual. Casamento é uma parceria de uma série de coisas, não é?
E E no de que fundo, forma que você acha que a pessoa pode desenvolver, então, a sua inteligência espiritual se ela não buscar esse caminho pela religião, né? Porque às vezes as pessoas na minha acham que o opinião, caminho do espiritual é a religião. Então, na é um minha caminho que te opinião, aproxima a Deus, né? Como na minha desenvolver? opinião, na minha opinião, se ela buscar pela religião, ela vai ser eletrodomesticada. Eu acredito no eletromagnetismo, que é você buscar por você mesmo, conviver com pessoas que têm teoria e prática, não ser só teórico. Na verdade, a religião não pode ser só teórica. Né? Vai ler a história de Delgarde. Delgarde era uma paranormal como eu, e muito parecida, porque ela fazia música, eu também tenho 90 músicas, ela escrevia livro, ela escrevia peça de teatro, ela fazia remédio, eu também desenvolvi 90 fórmulas de medicamento, e tal, e tal. A igreja prendeu ela, matou e chamou de Santa Idelgarde. Entendeu? Quer dizer, então, são histórias como essa que as pessoas precisam ler o livro Os Grandes Iniciados. E outra coisa, questionar, Dani. Questionar. A primeira vez que eu tive problema na minha vida foi com questionamento. Eu estava fazendo aula de religião para fazer a primeira comunhão e estou lá estudando aquilo e conta que Caim é expulso e se casa. Eu digo, mas com quem Caim casou? Se não era só Adão e Eva, Caim e Abel, como é que Caim sai e casa? Então, quem é que estava lá? Ali já acharam que era um pensamento demoníaco, porque como é que uma criança de 5 anos faz uma pergunta dessa? Entendeu? Sim. Então, o questionamento é uma coisa extremamente importante. E o que é que a religião faz? Não deixa questionar. Não deixa. Isso é de todas as religiões. Ela te entrega as respostas. Eu acho que é muito comum a pessoa, quando ela não se satisfaz com aquelas respostas, ela busca uma outra religião, até ver aonde que ela Às que vezes faz eu mais entro, senso, né? a igreja está vazia, eu passo, entro, rezo, entendeu? Rezo para os santos. Às vezes um templo evangélico que eu passo está vazio, o pastor não está ali, me dá aquela vontade, eu entro ali, eu sento, eu rezo. Né? Eu não tenho nenhum problema com os templos, eu tenho um problema com não poder questionar. E as Sim. religiões não se pode questionar. Até porque o dia que tivermos todas as respostas, a gente não evolui mais, eu acho, né? A gente não vai Aí, mais em busca de nada. esse aqui é o grande problema, meu amorzinho. Quando você acha que você encontrou a resposta vai te trazer, no mínimo, mais 10 perguntas. Ralu, por que você fala família eletromagnética? Quando você começa disso, você fala, oi, família eletromagnética. O que é Foi isso? muito bom você me perguntar. E eu adorei um beijo elétrico. O que é isso, família eletromagnética? Então, vamos começar pelo beijo elétrico. Né? Teve o negócio da pandemia e até a gente, dentro de casa, minhas filhas colocaram um restaurante aqui em Lisboa. Então, a gente fundou o beijo elétrico, aquele beijo com olho, sabe? Para não passar, se elas tivessem pego no aviso, não passar para mim, né? Então, começou aquela coisa aqui em casa, beijo elétrico, beijo elétrico. Essa história da família eletromagnética tem uns 20 anos. A espiritualidade dizia assim para mim, se prepare, estude, estude. Estude que vai chegar o momento que você vai... Tem pessoas muito especiais, pessoas que estão sofrendo muito, e que vai chegar um momento que você vai conversar com essas pessoas. Eu vi aquilo. Bom, aí eu comecei aos 34, me convidaram para trabalhar na Europa. Né? Então, eu desci a Europa toda, Itália, Espanha, Suíça alemã, Suíça italiana, dando cursos. Eu disse, deve ser isso, então. Lá fui eu viajando, viajando, viajando. Quando foi esse ano, eu estou passando por um processo eletromagnético fortíssimo, mas eu não posso falar dele agora, porque o documentário está sendo feito, com o Cacau Guarnieri, com o Ricardo Lopes e Olha Gabriel que legal. Magalhães. Estão construindo esse documentário, então não posso dar spoiler. Né? Sim. Enfim, passei por um processo forte de eletromagnetismo, que fiquei... As minhas aberturas de chakras viraram fichinha junto do processo que eu estava passando. Né? E aí, um dia, meu mentor desceu, dia 15 de março, fez, abra a câmera aí, manda Gabriel abrir a câmera. Eu, como abrir a câmera para quê? Abra a câmera aí. O Gabriel Baltazar está aqui mandando a gente abrir a câmera.
Ele, a Câmara é. E diz o quê? Diga aí que é para botar em qualquer canal. Aí Gabriel fez, eu boto onde? No YouTube? Ele disse, bota onde você quiser. Aí Gabriel foi e botou no YouTube. E eu Ah, sentei ali, gente, eu estou aqui, não sei porquê. A espiritualidade mandou eu sentar aqui e disse que eu ia conversar com você. Hoje são mais de 110 mil pessoas em 3 meses. Então, é por isso que eu confio nessa formou uma coisa. família realmente, né? Que teriam pessoas, e elas sentem isso mesmo, é muito interessante. Se você lê os comentários, né? E eu tenho uma coisa, eu tenho um amor pela humanidade que às vezes minhas filhas até têm ciúme. Eu deixo elas sentirem um pouquinho, mas tem horas que eu também chamo um pouco a atenção delas e compreendo, né? O filho sempre quer para ele uma coisa especial. E eu digo a elas que o que eu tenho de especial para dar a elas é o ensinamento de que amar mais não é amar menos, nem amar diferente. Então, eu tenho uma coisa com o ser humano mesmo. Eu tenho uma coisa, minha mãe me levava no médico, dizia assim, doutor, eu não sei o que eu faço com a minha filha. Ela volta da rua, vê mendigo, chora, vê guerra na televisão, ela deita, chora. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a humanidade. Fui ser terapeuta porque meu negócio é gente, eu gosto de gente, eu gosto do cheiro de gente, eu gosto do defeito das pessoas, adoro, né? É uma Então, beleza, ser humano e a complexidade. Quanto mais complexo, mais interessante, né? mas não tem medo. E tem uma coisa que eu vou aproveitar. Eu estou vendo que eu sou uma menina muito inteligente, eu vou deixar um recado aqui com vocês também. A gente precisa aprender a domesticar o divino, porque o divino, ele molesta mesmo o nosso humano, né? Então, são energias que descem e a função delas é descerem. Se vai machucar a carne, machucou a carne. Se todo mundo lembrar da história de Chico, com os olhos sangrando de sangue, e Emmanuel dizia assim, não, mas o outro ainda não está sangrando, vai lá. Eu, com a espiritualidade, quando eu não posso, quando eu não dou conta, eu digo, agora não dá. Eu tenho um livre-arbítrio. E isso, eles foram aprendendo que eles, às vezes, podiam ser invasivos por não perceber também, né? Por estarem muito tempo sem encarnar, muito tempo sem o peso da matéria. Meu mentor cansou de me dizer isso. Você ficou zangado comigo, Baltazar? Eu tenho muita intimidade com ele. Entendeu? Eu mando ele para o inferno. Eu digo, some da minha frente que eu não quero te ver. Porque desde 3 anos de idade que eu convivo com ele. Então, para mim, é um grande amigo. Quando eu quero ameaçar ele, eu digo assim, Baltazar, eu te vivo. Eu te Intimidade. vivo. Porque te matar eu não posso, porque você já está morto. Então, eu te vivo, Baltazar. Eu digo, eu te vivo, seu danado, uma hora dessa, para você ver o que é que o pessoal sofre aqui embaixo. Né? Ô, Ralu, como é que você vê a sua missão, assim, espiritual, quando você compreende que você também está numa dimensão onde as pessoas estão num processo evolutivo, emocional, espiritual, ainda toda usando essa descoberta, o ser humano que usa a religião ainda como um guia, como um portal para essa entrada no mundo espiritual. Que relatos que você recebe de conhecimentos e de informações do mundo espiritual que vem diretamente a você, quando te entrega uma missão de despertar essa espiritualidade nas pessoas, quando você está dentro de uma humanidade que ainda está cada um em um nível, né? Numa busca. Como trazer. Isso é muito comum em planeta Terra. O planeta Terra é um planeta berçário. Nós temos dentro do planeta Terra, Dani, 10 planetas. Nós estamos aqui, mas não estamos na mesma época. Você acha que uma pessoa que ainda tem xenofobia está vivendo, meu amor, no mesmo planeta, no mesmo tempo que você, que faz um programa como esse? Né? Então, ela está aqui, você está vendo ela passar, mas há um portal ali entre vocês muito grande. Uma pessoa dessa dificilmente vai conviver na sua mesa, vai ter acesso, vai ligar, não vai ligar o seu programa, entendeu? Então, dentro do planeta Terra, nós temos 10. Eu estou tentando falar o mais simples possível aqui. Sim. Nós temos 10 correntes do tempo aqui, sempre foi assim. Porque aqui é um planeta berçário, é um planeta em evolução. Então, a gente tem gente que está chegando,
tem gente que está aqui já há um tempo, e já tem gente que está cantando para subir, e já está concluindo os seus aprendizados em planeta Terra. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, não é? De planeta Terra, que existe realmente essa diferença. Eu vi uma frase sua muito interessante que está dizendo assim: a humanidade dará um grande salto na inteligência emocional e na inteligência racional quando conseguir conectar-se com a inteligência espiritual, cujos construtor e pilar dessa inteligência é o átomo translúcido. Aí eu começou a ver uma sequência de cursos seus falando sobre o átomo translúcido e a quinta dimensão. É alguém que já ouviu meu curso aí, que eu faço. Não, aí veio na sequência, assim, um monte de vídeos seus desse curso do átomo translúcido e a quinta dimensão. O que é isso? Veja bem, o homem já vem passando por uma mutação há muito tempo, né? Hoje a gente já não precisa do apêndice, por exemplo. Já tem aí 30, 40 anos que a medicina não enxerga mais função do apêndice. Ele ainda está nascendo, que é geracional. Os dentes também mudaram. Já tem crianças que já não nascem mais com esses dentes cá de trás. Cisos. Com arquivos cisos. É. Então, nós já vamos passando, né? Os homens estão nascendo menos peludos, entendeu? Os Tony Ramos estão desaparecendo. Não é? Então, o homem já vem passando por um processo de mutação lenta, mas isso é lento. E vai chegar o momento em que as pessoas vão entender que os chakras são órgãos vitais, iguais ao estômago, igual ao cérebro, entendeu? Os chakras é o órgão que soma todos os sentidos, não é? Então, a glândula pineal, ela precisa que o homem entre em contato com seus chakras para que ela desperte. A primeira coisa que a gente precisaria aqui é saber disso, que no Oriente, todo mundo, você fala em chakra. Eu fui com uma aluna minha, ela foi assistir uma aula que eu dei na Suíça alemã, ela ficou impressionada. Um rapaz chegou numa farmácia e disse: olha, eu estou com enxaqueca de chakra, eu não sei se é melhor tal óleo essencial, tal óleo. A moça da farmácia disse: leve esse. E ela ficou assim, né? Eu disse: é por isso que eu dou aulas aqui fora. Então, é preciso que haja a primeira descoberta dos chakras. Eu liberei para as pessoas um chakra de limpeza simples. E surgiram assim, árvore laranjeira, o perfume que a pessoa mais gosta, para ver que não tem nenhuma magia, que não tem nenhuma mágica. Ela vai higienizar uma região ali, que só dessa região está higienizada, ela começará a ter sonhos mais lúcidos. Não é? Agora, não é tipo Tomodori sumiu. É um processo que, como alopatia, né? Você vai, limpa os chakras toda semana. Eu já tratei pessoas que tinham convulsão com essa limpeza de chakra 3 vezes por semana. A pessoa tinha 6 convulsões por dia, passou a ter uma por dia, uma por semana. E é uma limpeza que a pessoa pode fazer sozinha em casa, então. Não precisa fazer uma sessão de limpeza de chakra, não. Sozinha. Tinha um neto de 4 anos, Antônio, o nome dele. Ele é o melhor limpador de chakra que eu já vi na minha vida. Olha! Nós criamos já uma ferramenta muito doméstica. E no vídeo lá que eu falo no meu curso, você vai ver. É um palito de dente com algodão. Por quê? Porque a gente tem que ter o diâmetro do chakra, né? Então, se a pessoa usar uma coisa muito grande, vai sair do diâmetro. E tem a forma de rodar no sentido anti-horário, no sentido horário, desculpe, porque o nosso chakra, a palavra chakra em si, em sânscrito, significa roda, circular. Né? Eu, como tenho os chakras abertos, quando meus chakras estão com impurezas, minhas filhas já sabem, a mãe está precisando fazer uma limpeza de chakra, que aquilo já materializa e se não tira, vira pedra, pedrinhas mesmo, e tem que ser retirada pelas minhas costas depois. Então, a primeira coisa que a gente precisa para aprofundar na inteligência espiritual é utilizar os órgãos, Dani, que nos levam à inteligência espiritual, que são os chakras. Na meditação, na yoga, fala, vamos buscar o nosso corpo espírito, vamos respirar no chakra. Agora, o que acontece é que os chakras ficou com uma coisa de religião. Não, é um órgão. Aqui a gente conecta a yoga, meditação, realmente. E não vê como um órgão do nosso corpo que está invisível, né? Mas que está ali. Eu trabalho muito com a turma da yoga, tanto no Brasil quanto na Europa, e eles falam, Lu, quando a gente aplica a limpeza de chakra nos pacientes,
Mas o que é o átomo translúcido? O átomo translúcido, nós estamos tendo uma mudança. Vou dar um pequeno spoiler, porque você é muito simpática e você arranca as coisas da boca da gente, viu? Olá, vida, eu vou levar você para comer uma acarajé comigo. Parece minha Oba! filha. Você parece uma filha minha. Então, repare, Dani, nós estamos tendo mudança no eixo da Terra. Isso tem muita gente falando. Essa mudança que está acontecendo no eixo da Terra. Não é? Isso acontece de tempos em tempos. Então, o homem verticalizou no momento em que os prótons, os nêutrons e os elétrons na célula encontraram uma, vamos dizer, uma intimidade, vamos falar assim, né? Aí que se criou uma carga elétrica. Né? O próton, os elétrons e os nêutrons criou ali uma carga elétrica que dinamizou modificações orgânicas, criando a nossa coluna vertebral. Então, você vai vindo aí desde Neandertal, Homo sapiens, até nós aqui. E o átomo translúcido vai ser a mesma coisa. Ele vai atuar dentro da célula, girando junto com os prótons, elétrons e nêutrons, vai dar uma mudança na mitocôndria. Entendeu? Eu já tenho o átomo translúcido, eu tenho um pique, eu tenho 3 cirurgias cardíacas, mas que você não acredita, né? Ninguém acredita assim, no pique que a Lu tem. Faz, mas menino, o que é isso? E as minhas mitocôndrias. Porque mitocôndrias são nossas usinas de força. Aí você me pergunta, a Lu, que tem a ver mitocôndria com espírito? Tudo, meu amor. A gente tem que ter muita força para acreditar que a vida é eterna. Quando você Perfeito. pensa em eternidade, quando você pensa que aquela pessoa que está ali com o mendigo pode ter sido um pai seu em outra vida, pode ter sido uma mãe sua, não tem que ter força para não desequilibrar? Então, é por isso que eu digo que a gente tem que domesticar o divino. Eu também acho, eu acho os ateus, aquele ateu legal, sabe? Aquele ateu que questiona o Deus das religiões, o Deus que manda matar, o Deus que abençoa a alma de Hitler. Esses ateus legais, é tudo meus amigos. São tudo. Às vezes o ateu chega mais rápido ao caminho da espiritualidade do que alguém religioso, né? Até Saramago. pelo questionamento, né? Saramago, né? Saramago. Saramago. Então, acho que a coisa mais importante é isso, é a gente começar a ter essa compreensão. E o átomo translúcido é ele que vai aumentar a vibração, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu não posso ficar muito tempo fora da água. Por quê? Porque eu convivo com pessoas que estão começando a contactar com o átomo translúcido. Se você me perguntar, então, suas filhas já estão todas com átomo translúcido? Não. Está conectando. Está conectando. Sua companheira luta com átomo translúcido? Ainda não, está conectando. Meu mentor disse que eu já nasci assim, eletromagnética. Né? Eu já nasci, minha mãe era muito eletromagnética. Minha mãe foi muito mal compreendida pela sociedade, inclusive, porque ela era muito eletromagnética para a época dela. Muito... Minha mãe foi num centro e disseram a ela assim, mas eu vim aqui perguntar por que é que eu sofro tanto. Meu pai era um camarada meio esquisito, sabe? Aqueles homens bem machão, minha mãe era linda. E ele também era bonito, mas ele era muito ciumento e minha mãe sofreu muito por causa do ciúme dele. E o espírito disse à minha mãe assim, a senhora vai sofrer, porque na encarnação passada a senhora foi mãe dele e abandonou ele quando eu tinha 12 anos. Minha mãe, e disse, então eu perdi a evolução. Porque lá, quando ele tinha 12 anos, eu já larguei ele. Estou 20 anos casada com ele e ainda não larguei esse homem ainda. Então, a minha mãe entendia as coisas assim e ela já era muito eletromagnética. Você acha que está havendo nesse momento alguma espécie de despertar coletivo? Teria essa pandemia alguma coisa a ver com isso? A pandemia materializada por nós, né, Dani? O homem precisa entender. Por isso que precisa entender a inteligência espiritual. Porque ela tem 2 manifestações. Ou ela se manifesta através da Kundalini, que é uma energia construtora, uma energia de construção, energia da dança, energia da sexualidade, né? Energia do sexualismo, energia da sensualidade. Ou ela vai se despertar na sua forma de Kundala, que é totalmente destrutiva, que é o oposto da Kundalini, né? Que é destrutiva, mas ela está ali atuando, ela tem força de destruir.
Quando começou a pandemia, eu já vi essa pandemia antes. Chegar no restaurante, as pessoas estarem na mesa conversando pelos dedos. Ninguém mais conversava um com o outro, entendeu? Ninguém mais, uma coisa maravilhosa dessa que chegou a nós, totalmente aquariano. Eu estou em Lisboa, conversando com essa mulher inteligente, brilhante que você é, e a gente trocando esse papo sensacional aqui. Para que a pessoa ia baixar a cabeça, né, para ficar olhando aquilo sozinha? Não levanta, vai assistir o André Suzuki, vai assistir o Igor, vai assistir gente que está fazendo coisa boa aí na internet, não é? Então, o coronavírus foi isso. Nós já estávamos com medo de nos contagiar enquanto pessoas, estávamos distantes, estávamos vivendo isolados. Eu acho que a pandemia fez a gente valorizar principalmente a internet. Eu vi muita espiritualidade falando mal na internet. Não tem nada a ver. A internet é a linguagem aquariana, dela de aquário. A internet é maravilhosa. O Instagram é sensacional, o YouTube. Isso tudo é um olhar, né? Você vê, tudo é um olhar, porque tudo acho que tem os seus dois lados, né? Mas você tem um olhar realmente positivo de ver de que forma que isso vai nos ajudar, né? De que forma que essa epidemia está ao nosso favor na nossa evolução, né? E é isso, nos conectar mais do que nunca, né? Eu acho que vai ter uma valorização humana e até de saber usar melhor a internet. Entendeu? Se tem coisa ruim na internet, eu não sei, eu não vejo coisa ruim. Quando me dizem assim, tem muita coisa ruim na internet, eu disse, eu nunca vi. É a energia que você se conecta, né? Se conecta. Se eu olhei aquilo e só tem coisa ruim na internet, na televisão aberta, eu não vou falar aqui, mas todo mundo sabe que tem muita coisa ruim. Lá também sempre teve. Né? Entendeu? Então, eu acho que você está num espaço muito melhor, mais importante para a evolução da humanidade hoje, por exemplo. Não tem a menor dúvida do que eu estou falando aqui. Né? Então, eu acho que o coronavírus é assim, ó, vamos descobrir quem são os doentes, né? Porque começou a se dizer que estava queimando a camada de ozônio eram os puns das vacas, eram os puns das cabras, maluquice. Até isso saiu. Bom, começou, agora todo mundo já sabe quem era, então a gente está aqui dentro de casa, a camada de ozônio se recuperou em 3 meses, os animais voltaram, Veneza, está lindo Veneza, não vejo a hora de retornar a Veneza, não é natural. As baleias azuis, 40 anos que ninguém via uma baleia azul, já se achava que estava extinta. Então, a gente precisou mesmo ficar dentro de casa para dar de cara com essa coisa que a gente precisa melhorar. Nós precisamos utilizar tudo melhor. Né? Se a gente está fazendo a internet uma arma, isso é problema de quem está fazendo. Mas não é problema meu que eu não me conecto com essa gente. Calu, você tem um acesso muito especial, né? Que é esse contato com o espiritual, ao ponto de você conseguir ver do outro lado dessas diversas dimensões. Você consegue trazer de lá alguma mensagem que venha da galáxia ou de outras dimensões, desses mestres, para a gente registrar aqui como a sua mensagem elétrica pessoal, para a gente registrar de evolução mesmo para as pessoas, algum aviso? Sim, muitas. Não é à toa que eu estou gravando um monte de vídeo. Tem muitas, muitas mensagens. Mas, na minha opinião, tudo começa no momento que as pessoas entenderem que os chakras são órgãos. São órgãos. E não existe uma cor específica para cada chakra. Leadbeater foi o primeiro homem a escrever sobre chakra. E, então, ele pegava aqueles monges que passavam a vida, sabe, só lá orando, e tinha aquele equilíbrio total, e canalizava as energias bonitinhas, até porque o monge é o monge, né? O povo é que tem que trabalhar para ele comer. Eu não, eu trabalho para eu comer. Não tenho ninguém que me sustenta, minha flor. Aqui eu trabalho no almoço para comer na janta, né? É assim que é a vida de Alu, porque eu não quis me vender a nada, enfim. Então, é importante o conhecimento do chakra. Eu vejo muita gente dizendo, já sei tudo sobre o chakra. Aqui é amarelo, aqui é azul, aqui é verde. Não é nada disso. A cor que está no chakra depende da energia que está circulando.
Se uma pessoa está muito desequilibrada, ela pode aparecer com marrom. Eu faço leitura de aura desde os 3 anos de idade. Olha, Né? Aos 30 anos, eu acrescentei a minha profissão. Então, eu já fiz para mais de 10.000 leituras de aura, junto com pedagogos, com psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, em São Paulo, na Suíça, em diversos lugares, que a gente usa meio como um diagnóstico. E quantas doenças? Eu tenho fonoaudióloga, você pode chamar ela para conversar aí, a Denise Octaviani. Ela diz, olha, a gente utiliza as técnicas e a leitura de aura de Alu. Uma criança que levava 2 anos para se curar uma gagueira, a gente consegue com 6 meses. Entendeu? Mas aí são cientistas que têm aquela coragem de enfrentar todo mundo científico, encostar junto de uma pessoa como eu e abrir para o cliente dele. Eu conheço a Lu, se você deixar a Lu somar o trabalho comigo aqui, seu filho vai melhorar. Você confia, quer ir, quero. Foi por isso que eu também me formei em terapia, até para poder ajudar esses terapeutas a dizer, não, ela também é terapeuta. Né? Depois que eu fui dar aula nas escolas da Suíça também, menina, aí a história também mudou no Brasil para mim. Também é verdade. Patrão mandou, né, meu amor? Bebeu isso na feijoada. a Lu dá vontade de passar o dia aqui. Parece que eu pisquei, a live acabou. Eu fico muito feliz de minhas filhas terem uma pessoa como você para ser modelo, para aprender, para ver que é possível. Parabéns, Daniela. Eu que agradeço, muito obrigada. Parabéns também pelo trabalho incrível que você está fazendo aqui no mundo real e no espiritual. Beijo, gente. Vou salvar a live. Até já. Beijo elétrico. Beijo elétrico. Beijo.